Vamos iniciar o culto, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos cantar agora o hino 326 e o 215. Depois vocês podem tudo. E a mesa hoje vai começar Mateus capítulo 21, terminando no capítulo 22, capítulo 20. E o hino começar com 326, Fá maior. Pode ir. Bye.
assim para não mexer muito com o que. Vai, não. Está aqui do padrão. 315. Ninguém fala maior. 300 ou 200. 215 é fonte divina, fonte bendita. Jesus não está deixando acabar de livro.
Uma parte da nossa vida. Só pode ser maior. Eu continuo no vídeo já. Não, fatura. 325? 325.
Marli Viviane Rodrigues está assistindo. Não sei quem que é, Marli Viviane. Então não tem que apresentar, não. Apresenta uma Marli Viviane. Quem que é essa pessoa? Ninguém aqui conhece, né? Marli Viviane Rodrigues. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1. Tem 46 versículos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos acharam? Vamos ler. Já lemos explicando. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide para a aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. A outra versão diz assim: ide, que é o arco em crase, então diz assim: para a aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Irmãos, aqui nós vemos os últimos 6 dias da vida terrestre do Senhor começaram aqui, aos últimos dias de Jesus. Aí fala que ele enviou lá, chegaram lá nessa cidade, Betfagé, muito perto de Jerusalém, diz, ao Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos. A tradição diz que era Pedro e João. A tradição. Aí ele diz: ide para a aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta. É interessante a gente observar, irmãos. Jesus antes não tinha chegado lá. Olha, ele falou: vai lá, vocês vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. Quer dizer, vocês solta ela, está preso. Tira ela lá e traz. Então refere-se provavelmente a Betfagé. Jesus disse que eles iriam achar logo uma jumenta. Jesus falando, presa e um jumentinho com ela. E Jesus ele manda trazê-la, desprender dela lá, já estava presa, estava fechada, e traz. Irmãos, como a gente admira aqui, o admirável aqui é notar esses detalhes da vida de Jesus, que Jesus via tudo antes. Ninguém, então os discípulos obedeciam a ele. Será que os discípulos não estranhavam Jesus? Acredito que não, pois os discípulos já estavam acostumados com ele, já sabendo que era Deus, pelo que ele fazia. E o versículo 3 da outra versão diz assim, eu vou ler 3 versões, uma já li, vou ler na outra. E se alguém disser alguma, vou ler o 3. E se alguém vos disser alguma coisa, a versão nossa aqui, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará.
A outra diz: e se alguém disser alguma coisa, digam, o Senhor os necessita. E logo os enviará. Enviará o quê? De volta. Ele necessita dela. Mistério que é necessário. Ele necessita. A outra diz assim: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Agora, o que quer dizer aqui? Que ele devolve. Jesus é dono. Eu vou falar, vocês traz ela e promete, vou devolver. Quer dizer, ele devolve uma lição prática para nós hoje, para muitos, que tudo que se toma emprestado deve devolver. E muita gente empresta e não devolve. Lembrei agora uma coisa que não lembrei antes, lembrei agora. Eu ia falar também várias coisas assim. Quando eu era menino, a minha mãe, a mãe do Renê, chamava a Francisco, a dona Quita para ela. Ela um portário, falava mucuta aquele tempo. Não sei se alguém sabe essa linguagem, né? Mucuta. Não sei porque se é só espanhol que falava isso, eu não sei. Ela mudou uma coisa, mas ela tinha um bordado escrito assim: vai e volta. Entendeu? Então quer dizer que ela não emprestava, vai e volta, né? Para trazer devolver aquilo ali, né? Então quer dizer, olha o exemplo aqui. Jesus mandou eles buscar, que ele necessitava, mas depois devolve. O quarto. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse: irmãos, os profetas, como homem, não era melhor que ninguém. Não era homem igual aos outros para saber o futuro. Mas o Espírito Santo, sim, que é Deus, o Espírito Santo, inspirava nos profetas, né, que para eles dizer e escrever o futuro que iria acontecer, como aconteceu, como Zacarias profetizou isso. Zacarias, se vocês quiserem lá ver, Zacarias, para trás do livro de Mateus, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. 489 anos antes de Cristo. Como que um homem normal vai falar algo que vai acontecer 400 anos para frente, que vai vir alguém, vai vir e vai fazer isso, aquilo? É impossível, não existe. O profeta, ele era nome igual aos outros, pecador, mas ele era um profeta escolhido por Deus, que Deus inspirava neles o que ia acontecer. Olha o que Zacarias diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. O teu rei, não é o rei que eles tinham, não, o rei humano, falando do futuro. O rei, o teu rei, o rei de Israel, virá a ti, justo e salvador. Um rei justo que faz justiça e salvador. Salva o quê? Do inferno. Pobre, falou assim: olha, não é rico, não vem montar com um cavalo, né, pomposo, não vem um carro aí, de carro, não, ó, está escrito lá, pode ler. Pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O profeta falou certinho que o que ia acontecer, que não existia o discípulo, não existia Pedro aí, não existia nada dessa gente. Isso aqui que nós estamos lendo aqui é no Novo Testamento, que foi no Antigo Testamento, 400 e poucos anos. Fala um detalhe, ó, 487 anos. A pessoa não era uma pessoa sem juízo, um absurdo
falar os detalhes. Podia pôr assim, ó, de 400, 450 anos, 500, não, põe o detalhe. Esse historiador aqui, que eu acompanho ele estudando. Então, aqui no 5 fala assim, Mateus: dizei a filha de Sião, ele já falou, ela lá que ia vir. Eis que o teu rei, ó, foi escrito aqui, mas ele escreveu primeiro, ó, 400 anos, quase 500 anos antes. Dizei para a filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem. Agora Jesus já estava, então já estava falando, manso e assentado, porque sempre foi para esses 2 discípulos que foram pegar a jumenta lá. Dizei, Jesus falou, fala para eles, dizei a filha de Sião: eis que o teu rei aí, está perto, que vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, jumenta de carga. A outra versão diz assim, ó: dizei a filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, cria de um animal de carga. Versículo 6, aqui. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Note bem, meus irmãos, eles fizeram o que Jesus nos mandava. Quantos hoje não estão fazendo o que Jesus manda? Falando do próprio povo dele, não estou falando dos que não são crentes salvos, não, dos salvos, não, dos cristãos que não estão fazendo a vontade de Jesus, os que Jesus desobedeceram. Jesus não faz isso, não fala isso, não. Tanta coisa que ele ensina para o nosso bem e não pecar contra ele. E na outra versão diz assim, ó: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Então, os discípulos foram. Resultado: trouxeram a jumenta e o jumentinho. E assim serviram o mestre. Colocando sobre eles, puseram as suas vestes. Depois vamos ver o que é essas vestes. Então trouxeram a jumenta, no versículo 7, o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes. E fizeram-no assentar em cima. Fizeram-no assentar em cima. Veste de montaria, quer dizer, a traia de montaria, se pode chamar assim. Não é veste, calça, na veste de montaria. Puseram para ele montar. Ele montou, disse a tradição, Jesus, ele montou o potro, que é do jumento, o jumentinho, e na jumenta que lhe seguia, já preparado, montou outro cavaleiro, foi um outro esteve. Entretanto, agora vocês podem ir em Marcos, vão ler vários versículos lá. Entretanto, é citado no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos lá, porque lá a história esclarece mais, é longo um pouco lá. Marcos, capítulo 11. Vai até o versículo 11 também, do 1 ao 11. Todos acharam? É para frente um pouco. Acharam? Marca para frente. É o próximo. E logo que se aproximaram de Jerusalém, você vê que os evangelhos são bonitos. Um completa o outro. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. 2. E disse-lhes: ide à cidade que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou. Aqui já entrou no detalhe. Chuco, vamos dizer assim, né? Não montou. Montar ele pula e derruba, é claro, né? Se montar no jumento aí, ele vai cair. Mas Jesus, não pulou. Ficou até manso. Preso o jumentinho
sobre o qual ainda não montou. Eu não li na outra versão que está escrito, esqueci. Né? Se tiver alguma coisa mais clara, eu não posso ler. Homem algum, não montou homem algum, soltai-o e trazei-o. Porque se não está no de hoje, se não fosse Jesus, não está em caminho. Né? Interessante. Aí fala, mas não Paulo. Versículo 2. Três. E se alguém vos disser, por que fazer isso? Dizer-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Então ele pergunta, por que você vai fazer isso? É a pergunta. Quando interrogação, é a pergunta. Então o Senhor precisa dele. Mas logo ele vai trazer de volta aqui para vocês. 4. E foram encontrar um jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. Mesmo que um assalto, rapaz. Fora da porta, a cidade é tudo fechada, na porta, murada, né? Até fora dela. Eles o soltaram. Jesus tinha falado tudo antes para eles. Note bem. Sim. E alguns dos que ali estavam lhe disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado. E deixaram-nos ir. Sério. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e os cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. Por isso que devemos a tradição, né, que enfeitar a rua até o dia que eles fizemos isso, andava, né, isso. Enfeitar a rua, põe ramo, por causa dessa aqui que o rei Jesus ia passar, olha aqui, ó. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho, que Jesus ia passar. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo, Hosana, que venha em nome do Senhor. Cantavam, irmãos. Que alegria que esses povos tiveram. Um mestre andando na terra como nós. 10. Bendito o rei do nosso pai Davi. Só que Davi está com letra maiúscula. Davi, divino, né? Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Tem dois hinos que nós cantamos para nisso. Né? O 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Voltar a Mateus capítulo 21, versículo 8. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, a mesma coisa, né? E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Nós vemos que milhares que chegaram em Jerusalém, muita gente, para celebrar as 3 grandes festas. A festa, irmão, a festa para servir a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. É bom fazer festa. A ceia para fazer festa. Não é para participar da ceia, um link aqui, né? Não é para trabalhar, isso aprendemos com o pastor Carlos. Não é para tomar ceia com cara que deixou triste. Não, antes de tomar ceia. Ele nem fechava os olhos para fazer assim. Faz festa, mas não é festa como do mundo. Não é festa com álcool. Hoje as festas, se não tiver o álcool, não é festa. Eles dizem que vergonha. Então, a Páscoa, o pão sem levedura e os primeiros frutos
Tudo, os primeiros tudo traziam no templo. Celebrava a Páscoa, sem fermento. O fermento hoje, por que fala fazer o pão da ceia? Não tem fermento. O fermento é símbolo do pecado. Na igreja, o corpo de Cristo é sem pecado. Então nós devemos comemorar a ceia, celebrar a ceia, o pão sem fermento, não quer dizer, simbolizando que o corpo de Cristo não tem pecado e não pode ter fermento. Na igreja de Cristo não deve existir fermento. Você sabe o que é fermento? Ele incha a estrutura orgulhosa e peca contra Deus. Faz o que é o fermento, cresce. O pecado cresce. Cristo cumpriria todas as três. E outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam. Pulverizados, provavelmente, se referiu às folhas de palmas e ramos de oliveira. O 9. E a multidão que ia adiante e a que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Irmãos, a multidão que ia adiante, hoje a multidão não quer saber de nada, não quer seguir a Cristo de forma nenhuma. Então aqui representa a Israel antes deste momento e a igreja que veio depois. Israel veio primeiro, a igreja está fazendo o papel dela, a igreja. Era para Israel, como nação, que está levando o evangelho que Jesus começou lá. Ela crucificou, ela rejeitou a nação. Aí Cristo morreu, crucificaram fora da porta. Até nisso Deus preparou fora para o gentio, para o mundo estrangeiro. Inclusive somos nós. Então que nós devemos ir pregar Jesus. Então, irmãos, então aqui devemos. Clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então nós cantamos louvor a Deus, louvar a Cristo, louvar a Deus. Tem uns hinos que é só de louvor. Tem começa o hino 1, tem aqueles hinos de exortação, hino que fala de amor. Tem muito tipo um cantor cristão. Viu? Tem os hinos lá, hino 1, hino 2, hino 3, hino 4. Tudo que hino fala, muitos hinos que falam louvor ao Senhor, louvando e falando dele. Então, era uma expressão da festa dos tabernáculos, mas prematura. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Tudo isso, irmãos, era como terminologia usada pela gente que reconhecia como Messias, mas não o reconheceram como tal os líderes religiosos de Israel. Muito povo que seguia, eles reconheciam que ele era o Messias prometido, o mestre, seguia adorando, mas os líderes religiosos, pense que religião, os líderes religiosos de Israel não creram que era o Messias. Que era um falso Messias. Eles esperavam que era um Messias de outra maneira. E parece que ele é humilde, não tinha onde reclinar a cabeça. Se ninguém te dá uma face, oferece a outra. Tudo o contrário, ninguém quer escutar isso hoje, irmão. O povo, a maioria, alguns, vou dizer a maioria, não quer ouvir, ensinar, que falou: se alguém te der uma face, oferece a outra. Quem é? A pessoa quer responder, quer dar um troco. Falou, vem. Falou uma, recebe duas. E Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou humildade, mansidão, para evitar problema, para evitar questão. Se alguém, lá em Provérbio fala, se alguém vir furioso, você vai com a palavra branda. O cristão não quer erguer a voz. Pode falar algo. Eu falo algo. Você não pode falar com raiva. Você não pode xingar, ofender a pessoa.
Falar alto é normal falar alto. Uma vez a pessoa não escuta, um pregador fala alto, outro fala baixo. Isso aí, ó. Mas os líderes religiosos não. Eu queria esse Jesus. Pode, se alguém te obrigar a andar numa milha, mesma coisa, se alguém te falar para você andar 1 quilômetro na marra com ele, você não quer andar, ande 2. Eu estou disposto a 2 quilômetros. Se a vaca está no ouvido, ande comigo, senão você vai morrer. Se não for, obriga. Ele falou, não, vou até no pé se quiser, que você está bom, vai. Se alguém te perseguir numa cidade, Jesus falou, foge para outra. Jesus ensinou você não entrar em contenda. A contenda só dá problema, não melhora. Dá inimizade, dá tristeza, ofende a Deus. Então é isso, irmão. Olha o 11. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Este é o título que era mais compreensível para a multidão. Neste dia há 69 semanas, 183 anos da predição de Daniel, que foi cumprida. Daniel 9:27, eu escrevi aqui. A limpeza do templo, agora vai falar no 12. E entrou Jesus no templo de Deus, ao que Jesus fez. E há muita controvérsia aqui. Eu já vi entre os pregadores, pastores. Né? E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O ensinamento de Jesus. Ó, o templo não é lugar de vender, de pôr loja, como dizer, de vender roupa, para ganhar dinheiro. O dinheiro é para estar de voluntário dos irmãos da igreja para a igreja, para o benefício da vida espiritual, para o benefício da obra de Deus. Deus não precisa de dinheiro de ninguém, mas a obra dele precisa. Então, ele vendia, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, que foi lá. Eu vim aqui no templo para assistir o culto, vem cá, vamos ter um bazar embaixo do fundo aí, para arrecadar dinheiro. Isso é injusto. Jesus disse aqui, ele derribou as mesas, e outros falam que Jesus, aí o lugar fala que ele fez como é que fala? Azorde. Como é que eu esqueci a palavra? De corda, assim, porque não rei, uma jiboia. Para bater nos bois, falar que bateu nos homens. Jesus não bateu nos homens. Derrubou a mesas e as cadeiras que vendiam pão. Então ele estava no átrio dos gentios, era um incidente distinto, que era narrado aqui em João 2,13. O primeiro deu início ao seu ministério, João. Este último foi o seu encerramento. Esse outro completou o ministério. E disse-lhe, o 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Jesus falava na cara. Chamou você está convertido de ladrões. Jesus tinha autoridade para falar. Ele era um mestre. A minha casa aqui é casa de oração, deve incluir oração, não é para negócio. 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curúbulos. Os que tinham fé nele, que acreditavam nele. E os cegos, os humildes, pobres, doentes. O céu condenou o uso incorreto do templo. Que Jesus, Deus, ele condenou o uso incorreto do templo. Jesus é do céu. Ele agora demonstra o uso correto do mesmo. Agora o uso correto é esse. É fazer a oração. Eles vieram atrás da oração. Eles vieram atrás do Mestre Jesus. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos
clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignados. Eles disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Jesus disse. Vendo então os principais, eles começaram a observar. Ali que estava começando já. Vamos dar um jeito nesse homem aí. Os sacerdotes, os escribas religiosos. Eles começaram a ver as maravilhas que ele fazia. Ficaram com ciúmes, com inveja. Jesus humilde, não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada, mas dono do mundo, dono do universo. E no coração de cada um tinha lugar para ele morar. Ele sendo dono dono de tudo. Ele é o nosso dono. E muitos não deixam esse dono habitar, nos usar. Só quer venha a nós, vosso reino não. Quer que ele venha. Venha, me faz isso, quer chuva, pede oração, pede. Mas abrir a mão ao tempo para poder servir, ele não quer. Só quer que venha, só quer bênção. Mas tocou para fazer as coisas para Deus, não quer. Então, ó, e os meninos clamando no templo, os meninos, Hosana ao filho de Davi, indignados. Então, a maioria da esfera moderna, da igreja, vamos dizer assim, moderna, se indigna também em qualquer demonstração do Espírito Santo. Quando vê uma pessoa mudada, o Espírito Santo no coração de uma pessoa, ele transforma a pessoa, o Espírito Santo tem força. Agora, se alimentar mais a carne do Espírito, a carne tem que morrer, a carne tem que crucificar ela. O meu eu não pode deixar que o meu eu, Sebastião antigo, reina sobre o eu novo, convertido. Tem que dar um basta. O eu é o pior que existe na pessoa, em nós, por exemplo. Agora, então, ele diz aqui no 15: vendo então os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignados. Eles indignaram porque viu as pessoas, até as crianças. Mas esse homem aí, além da multidão, até as crianças, os meninos tudo atrás louvando ele. Menino pequeno, a força dos fracos é o louvor e a adoração de Cristo. É a fonte, Salmo 182. Pode ser pequeno, pode ser humilde, pode ser, mas a força está na adoração. A criança pode adorar a Deus, menino. A figueira infrutífera, amaldiçoada. 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Os líderes religiosos saíram fora da cidade de Jerusalém e foi para Betânia. Lar de Lázaro, Maria e Marta, Jesus. E ali alojou e passou a noite, Jesus. Provavelmente fora do ar livre, né? Ao ar livre. Não havia lugar para ele, para Jesus. Quando ele começou a sua vida, não havia. E nenhum lugar para ele. Até no final. Está no final da vida dele, Jesus não encontrou um lugar próprio para ele. 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Sugere que ele não passou a noite com Lázaro, Maria e Marta, e sim ao ar livre. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Imagina só que poder que tem Jesus. Aqui é um símbolo, o símbolo de Israel. Todas as folhas
E nenhum fruto. A árvore está folhada, uma árvore folhada, bonita. Mas frutos. Haver um cristão, tem pouco cristão, assim, igreja muito folhada, muito bonita, folhada, cheia. E frutos. Fruto de conversão. Fruto de uma pessoa mudada. Fruto de uma pessoa transformada. Pessoa que prega a simplicidade do Evangelho. Pessoa que mostra amor. Não é só fazer festa, fazer encher e pronto. Saiu, ó, cada um para a sua casa, cada um para si. Volta de novo. Estou condenando. Quanto mais é melhor. Mas precisa ter cuidado. Porque existe a porta larga e a porta estreita. Existe, nunca mais nasça fruto de ti, durante todo o tempo passado, até a atual posição de Israel. E logo se secou a figueira. Começou imediatamente a murchar-se. Lá de Israel, começando com a sua rejeição a Cristo. Pronto. Começou imediatamente a murchar-se também. 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Era o dia seguinte. Viram os milagres, mas não sabiam qual era o propósito que o milagre representava para si mesmo, para eles mesmos. Para aqui no versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito com a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Então ele relaciona a eles pelo que eles viram e não no nível que o milagre foi destinado a expressar. Conforme vocês estão vivendo, não está comparando com o milagre. Em verdade eu digo que se tiveres fé, não duvidardes, não só farei o que foi feito com a figueira, mas até a este monte, se disser, ergue-te, lança-te no mar, e assim será feito. Jesus, não é só isso, não. Se Jesus quisesse, fazia isso. Fosse o caso, fosse necessário. Terminologia simbólica referente ao poder da fé verdadeira. Toda a fé deve apoiar-se em Cristo, não deve apoiar fora de Cristo, fora de obras, em igreja, porque igreja somos nós. A pessoa tem muita fé em igreja. Tem que ser membro de uma igreja. Deve ser membro. Procura a igreja que é de Cristo. Não precisa ter nome. A igreja de Cristo foi posto no nome, a igreja é de Cristo. Então, toda a fé deve apoiar-se nele, crucificado, significando que seu objetivo correto sempre é a cruz, é sofrer por Jesus. A vontade de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, será levada ao final. E as montanhas de dificuldades serão tiradas. Montanha, não é morro. As montanhas têm muitas dificuldades, grande, menor. Fé, elas são tiradas. Mas não adianta se você tiver uma fé sem frutos, só por falar, exigir. Não, tem que ter. O fruto mostra a fé. Como a pessoa age, como a pessoa fala, como ela faz. A fé, querido. Amém? Outro dia continua no versículo 22, se Deus permitir. Qual é o hino que vamos cantar? Qual é o seu 226? Qual? 226. 226? Pode. Marli Viviane Rodrigues está assistindo. Geni Leme está assistindo. Olha, lá em Jundiaí, está longe. Assistindo. Nossa. Eu fui de cara a cara, não vi, moço. Tá virado pra cá.
326? É. Ah, já está. 200. Hã? 226. Não sei. Vai estar cantando Dá 200. decoração. Ilusão ela não chega. Ilusão. Até o 55 tem a mulher 21. O 55. Bendito rei que vem, em nome do Senhor. Noite, né? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. É um pouco difícil, né? Tem a letra aqui. 226. E a posição deles está um pouco. Lá bemol maior, nós vamos pôr o Lá sol.
Vamos até a noite, né? Se Deus nos trazer, é saúde, é vida. Irmão Paulo termina com uma oração. Paulo, peço oração por ele, minha família e os filhos. Senhor, agradecemos, né, por mais um culto, por esta hora, por mais esse dia, né, que estamos aqui, com saúde, né, sustentado por Ti. Pedimos, né, pelo culto da noite, que o Senhor possa nos trazer, né, pedimos o pedido de sono, né, porque ele necessita, que ele necessitou, que o Senhor possa estar abençoando, né, e nos dando saúde, principalmente. Agradecemos, né, pela salvação de Jesus Cristo, agradecemos, né, pelo estudo de Sua palavra, Amém. por todos nós aqui, especialmente pelo pastor. Amém. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.